dai graças em tudo. A Bíblia nos ensina o caminho perfeito. E é tão simples, né, esse versículo, dai graças em tudo. Se a gente seguir ao pé da letra essa palavra, irmãos, nós vamos ver num outro patamar de alegria e de crescimento, porque as coisas vão fluir. Sabe, a pessoa que ela não enxerga aquilo que Deus faz, ela não enxerga aquilo que Deus dá, e ela fica amarga, fica presa, e não sai ali do lugar. Mas quando a gente entende aquilo que o Senhor ele faz em nossas vidas, desde quando nós nascemos, antes de mesmo de nós nascermos, quando nós conseguimos enxergar e agradecer o tempo todo ao reconhecer essas coisas, a sua vida ela vai borbulhar de alegria e vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, porque aquele que é fiel no pouco, Deus ele coloca no muito. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então a questão não é o pouco ou muito, a questão é a atitude do nosso coração. Se você for grato por um pedaço de pão, você vai ser grato por um banquete. Se você for ingrato no pedacinho de pão, você vai ser ingrato no banquete também, porque você vai sempre encontrar algo negativo, algo que falta. Você vai olhar sempre o que falta. Você não vai olhar aquilo que você tem. E a Bíblia fala, sejam contentes com aquilo que vocês têm. Glória a Deus, seja grato. Seja grato, coloque louvores de gratidão sempre na tua vida, em nome de Jesus. E você vai sempre regar as sementes, Aquilo que Deus já tem te dado e aquilo vai multiplicar. Vai multiplicar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade aqui à nossa jornada, à nossa caminhada aqui em relação à misericórdia. Nós temos falado aqui dos significados, temos falado de alguns versículos que nos mostram com muita clareza que Deus tem isso para nós, que Ele é misericordioso, que nós somos misericordiosos por tabela, por sermos filhos, por termos recebido a natureza de Deus em nós, a preciosa semente da palavra dEle, glória a Deus. Então, versículos que nós temos lido aqui, Colossenses 3,12, Lucas 6,36. Colossenses 3,12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Amém? Lucas 6,36, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Glória a Deus. E sobre significados, temos falado, em resumo, que misericórdia significa piedade e compaixão. Piedade, por sua vez, significa uma atitude correta que nós temos diante de Deus e diante dos próximos, das pessoas. Uma atitude de alguém que procura agradar a Deus, que vive uma vida verdadeira perante o Senhor, não de aparência, não quando homens ou pessoas ali, ou sempre a gente usa o exemplo do pastor, mas pode ser outras pessoas, quando alguém está perto. Não, uma pessoa piedosa é uma pessoa que ela realmente ama a Deus acima de todas as coisas, tem o temor do Senhor no seu coração, entende que os olhos do Senhor estão por toda parte, que não precisa que o pastor ou minha mãe ou meu pai estejam ali, mas que Deus está me vendo. E o que eu faço, a minha atitude é para agradar a Ele. Então uma pessoa piedosa é uma pessoa que procura viver e agradar a Deus. E ampliando a visão, entendendo que amar a Deus significa também amar o próximo. Então é essa atitude de uma pessoa piedosa, que é um dos significados mais fortes de misericórdia. Nós lemos na Bíblia, A Simone até perguntou naquele dia, mas por que Deus tem piedade, Deus ele tem que ter essa atitude em relação ao homem, não, Deus não adora homens. Mas o Senhor, quando Ele mostra piedade, entra muito no sentido da clemência, do perdão e da ajuda, porque a misericórdia significa também ajuda, socorro, Aquele que usa de misericórdia é alguém que usa de aquele que se dispõe a ajudar. E a misericórdia do Senhor, ela é fundamental nas nossas vidas, A Bíblia fala, se não fossem as misericórdias do Senhor, certamente nós já teríamos perecido. Ou seja, quando a gente fala dessa misericórdia nesse contexto, a gente fala tanto do perdão como da ajuda. Se não for o perdão do Senhor nas nossas vidas, nós perecemos, em pecado. Nós não somos livres do pecado.
nós não somos remidos do pecado. E se não for a mão do Senhor sobre as nossas vidas nos ajudando, quem é que aguenta com um mundo desse? Quem é que aguenta com tanta coisa, com tanto perigo, com tanta possibilidade que acontece, só da gente acordar e sair, levantar e sair, às vezes em casa mesmo, ou saindo para a rua? Se não for a misericórdia do Senhor, irmãos, a piedade do Senhor, nós teríamos perecido. Mas quando a gente fala da piedade em relação a nós, a nossa atitude, Paulo vai falar lá para Timóteo, exercita-te na piedade. Ou seja, exercita-te numa vida consagrada, uma vida que agrada a Deus, uma vida que pratica a sua palavra, que põe em prática a sua palavra. Então, ser piedoso é ser temente a Deus. Uma coisa que é legal, para vocês saberem, que é bom para entender o significado, a piedade ela vem da raiz pio, que é o contrário de ímpio. Então, quando a gente fala de ímpio, a gente fala de alguém que não teme ao Senhor, que não liga para as coisas de Deus, que anda em pecado deliberadamente. Então, ser piedoso é o contrário de ser ímpio. Não é crente e ímpio, é piedoso e ímpio. Então, crente fala de fé, aquele que crê, e descrente ou incrédulo, aquele que não crê. Mas quando a gente fala do contrário de ímpio, seria piedoso. Alguém, então, que ama a Deus, que tem uma atitude correta diante de Deus, porém, também tem uma atitude correta, à luz da palavra, à luz do amor de Deus em nós, tem uma atitude correta também para com os homens. Então, é como se você se preparasse, se revestisse, como nós temos aqui, revestivos, pois, de entranhas de misericórdia. É como se você, ao sair, antes de sair de casa, você se preparasse, se revestisse com essa palavra de quem você é em Cristo, que você é uma pessoa misericordiosa, como o nosso Pai é misericordioso, e você já sai de casa preparado para exercer misericórdia, para exercitar-se na piedade. É como se você saísse de casa preparado para ministrar perante a Deus e perante os homens. Irmãos, é a mesma coisa quando você vem ministrar, o que eu estou fazendo aqui agora, com essa oportunidade que foi me dada de estar ministrando. Eu estou ministrando aqui nesse momento, perante vocês, pessoas, e perante a Deus. Mas isso não se resume aqui, isso não termina aqui, não poderia terminar aqui. Isso é uma mentalidade que precisa ser quebrada nas nossas vidas, e com certeza uma fortaleza que acaba sendo construída por conta dos maus testemunhos, de pessoas que às vezes dentro da igreja é uma pessoa maravilhosa, perfeita, mas dentro de casa, com os filhos, com a esposa, é um monstro. Ou às vezes, não digo também um monstro, vou jogar dessa forma, mas ela acaba ali se mostrando uma outra pessoa, uma pessoa rude, grosseira, impaciente, que na igreja é graça e paz, irmão. Oi, tudo bem? Oi, pode falar. E chega em casa, o filho não pode falar uma palavra que já esculacha, já quebra tudo. Então isso, na cabeça de uma criança que cresce nesse contexto, ela cresce com uma fortaleza. Ela cria dentro dela uma mentira que diz o seguinte: dentro da igreja eu sou consagrado, eu não falo palavrão, dentro da igreja é sagrado, aqui entre as 4 paredes esse lugar é santo, esse lugar é sagrado, eu não posso sair da linha aqui porque aqui é sagrado. Como assim? O altar do Senhor? Como assim? Dentro da igreja? Mas isso é uma mentira, irmãos. A gente tem que ser quem a gente é aqui dentro, lá fora. Se você é alguém que realmente é temente a Deus, é aqui dentro e aqui fora. Não é somente aqui dentro. Mas isso com certeza, essa fortaleza ela é construída em muitas pessoas que vivem que veem essas coisas. Que vê o pai ou a mãe dentro da igreja, não fala palavrão, trata as pessoas com respeito, educação, porque dentro da igreja é sagrado. E em casa, lá fora, faz tudo isso, sabe? Então na cabeça da criança ela começa a separar os ambientes. Ela fala, não, quando eu pisar lá dentro, eu transformo. Agora, quando eu estou aqui fora, volta tudo ao normal. E a gente sabe que não é isso, Jesus, eu sempre falo isso, A gente lê os evangelhos, uma das coisas que o Senhor mais foi duro assim com as pessoas foi com a hipocrisia. Que ele falava na cara delas, hipócrita, Então as críticas mais duras de Jesus você vai ver com os religiosos, aqueles que se mostravam piedosos por fora, mas por dentro eles não temiam a Deus. Eles viviam para os seus próprios prazeres, Então, para a gente ter isso em mente, é que
essa misericórdia, esse revestimento que o Senhor nos mostra na Bíblia, né, revesti-vos, pois, é um revestimento não para uma ministração isolada, mas é um revestimento para você sair para viver a vida lá fora e ser uma testemunha viva de Jesus. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 12, né, pelas misericórdias de Deus eu rogo-vos, né, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso culto racional, irmãos, da vida, do testemunho da vida, sabe, o tempo todo, aqui dentro, lá fora, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, no ponto, aonde você estiver, você é templo do Espírito Santo, onde você está, e ali você tem uma vida de ministração, você está ministrando diante de Deus e diante dos homens, porque a Bíblia diz que, além de todas essas coisas que nós já ouvimos aqui, que você é eleito, santo e amado, você é sacerdote. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, aonde nós estamos, nós somos sacerdote. O sacerdote, ele ministra a bênção, ele ministra a lei do Senhor, ele oferece sacrifícios a Deus, ele intercede, ele é alguém que se apresenta na brecha, na onde ele está. Se é no seu trabalho que você vê ali pessoas que podem ser alcançadas, ali você estende a sua mão, intercede, apresenta essas vidas para o Senhor, para que elas também enxerguem, né, ao Senhor, que eles possam ter um encontro com Jesus. Onde você está, você é sacerdote. Na sua casa também, declarando a bênção do Senhor sobre o seu lar, né, em nome de Jesus. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Nós somos sacerdotes. E é algo que Deus tem me mostrado, né, que eu falei para vocês agora, né, essa fortaleza de muitos irmãos, infelizmente, que não por mal, mas por causa da fortaleza que foi construída dentro deles, por conta de ver, de aprender. Nós aprendemos, irmãos, né, principalmente com os nossos pais, muito mais com aquilo que nós observamos do que com aquilo que nós ouvimos, né? Agora, quando aquilo que nós ouvimos entra de acordo com aquilo que nós vemos, aí o aprendizado é poderoso, né? Então, aquela palavra em Provérbios que fala, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando ela envelhecer ela não se desviará dela. Esse ensina a criança não é só enviar para o EBD, não é só para falar o que ela tem que fazer, é você mostrar o exemplo daquilo que você está ensinando como alguém que aprendeu aquilo primeiro. Por isso que nós temos o privilégio de ensinar, porque a gente chegou antes deles. Né? Eles vieram depois e nós aprendemos primeiro, nós passamos isso para eles. Não é porque nós somos melhores, mas é porque nós viemos antes, né? Somos mais velhos. Então, quando a criança ela vê e ela ouve, aí ela aprende. E aí a palavra se cumpre, né? A palavra de Deus ela não falha, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ensinar de verdade. Não é só falar, mas é mostrar. E a criança vai aprender. Só que, infelizmente, isso funciona para o mal também, né? Então, quando alguém, né, infelizmente, está nesse engano, né, de viver de aparência, de máscara, de religiosidade, ao invés de se quebrantar, confessar os seus pecados e ser uma pessoa humilde, porque todos nós somos falhos, né? Todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós. Mas o pior erro é aquele onde a pessoa ela opta em, ao invés de se quebrantar, se humilhar diante de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, ela esconde. Ela mostra para as pessoas que ela nunca tem problema, nunca tem erro, sempre ela está bem, nunca precisa vir aqui no altar receber oração, nunca, está tudo bem, eu sou totalmente espiritual, super crente. E não é. E o inimigo sabe disso, né? O inimigo sabe disso. Então, ao invés de se quebrantar, a pessoa se esconde. E aí permanece ou da mesma forma, ou fica pior. Porque às vezes fica insustentável. E o pior, a influência, né, daquelas pessoas que conhecem ele, né, ou ela de verdade, né, dentro de casa ali. E aí para a criança aquilo gera uma fortaleza. Poxa, meu pai na igreja não fala palavrão, aqui ele fala. Então, beleza, entendi. Dentro da igreja a gente não pode falar palavrão, mas aqui fora está liberado. Tá vendo? A criança ela cresce com isso. E muitos irmãos que hoje estão afastados da igreja estão afastados por conta dessa fortaleza, dessa hipocrisia. E aí gera, ao invés de gerar uma atração e um amor ao nome do Senhor, eles acabam se afastando, porque eles associam a imagem de Deus à imagem daquele pai ou daquela mãe que deram um mau exemplo. Isso é triste.
E o Senhor, Ele quer nos libertar desse engano, porque Ele é o Pai perfeito. Ainda que os homens aqui da terra o representem de forma errada, Ele continua sendo perfeito. E quando nós entendemos isso, realmente nós somos livres, somos libertos. Amém? Glória a Deus. Falamos também do outro significado de misericórdia, que é compaixão, que é se colocar no lugar do outro, que é sentir a dor, a miséria do outro e te impulsionar a fazer algo a favor, algo para ajudar, algo para diminuir ali o sofrimento, para melhorar a situação daquela pessoa que está precisando de alguma ajuda ou está padecendo alguma necessidade. E para isso nós lemos aqui que o nosso Deus, por que nós somos misericordiosos? Porque tudo começa em Deus. Ele é misericordioso e nós temos aqui inúmeros versículos que mostram essa verdade, né, que da misericórdia do Senhor, que Ele é realmente misericordioso, como nós lemos em Tiago, né, capítulo 5, versículo 11, né, tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é a fonte, por isso que nós somos misericordiosos por natureza, basta darmos vazão, basta darmos lugar para que isso possa fluir a partir das nossas vidas e alcance outras pessoas. Lembrando do que eu disse, sempre que você está fazendo isso, você está ministrando perante a Deus, perante aos homens. A Bíblia fala em Mateus 5 que a tua luz resplandeça diante dos homens, né? Que a vossa luz resplandeça, que você seja como uma lamparina no lugar no alto, né? Que Deus coloque no alto ali para você iluminar onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, misericórdia é se envolver, segundo a sua capacidade, no problema dos outros, a fim de contribuir com a solução. Né? Falamos também aqui do exemplo de Daniel, que ali se deparando com um problema, né? Um rei onde precisava ali de uma interpretação de um sonho que ninguém conseguia, e o rei ameaçou falando que ia matar todo mundo porque eles não conseguiam interpretar. Então Daniel, ele foi ali, chamou os amigos para orar, para clamar ao Deus do céu, nosso Deus, né, para que Ele nos desse ali, para que Deus desse a eles misericórdia, para que eles resolvessem aquele mistério e ninguém fosse morto, né? Então ele se envolveu, ele se portou, ainda que era com ele, ia respingar nele, né? Ele não estava envolvido diretamente ali naquele momento, mas a ameaça acabou alcançando ele, né? Porque o rei falou que não ia matar só aqueles que não estavam dando a ele a interpretação, mas ia matar todo mundo ali, os sábios que estavam com ele. Daniel era um deles, e Daniel então se envolveu no problema, segundo a sua capacidade, que era o quê? Orar. A capacidade que ele tinha naquele momento, ele não tinha num livro escrito a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor ali. Mas ele fez aquilo que estava no alcance dele. Então isso é exercer misericórdia. Ele exerceu misericórdia, né, por se envolver e se dispor a ajudar ali aquelas pessoas naquele momento. E ele clamou por misericórdia ao nosso Deus, para que Deus concedesse misericórdia, revelando ali a interpretação daquele sonho. Ser misericordioso é pensar nos outros e não somente em si próprio. Isso é muito importante, é um significado muito forte da misericórdia. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, ó, o versículo 4, vou ler só o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, se todos nós colocássemos em prática essa palavra, todo mundo ia estar bem cuidado, porque eu me importando com o outro se importando comigo, ninguém ia ficar descoberto. O problema é quando o egoísmo fala mais alto, né? E aí começam a haver, então, lacunas, né? Lugares descobertos. É como se fosse aquela situação onde o cobertor não cobre tudo, né? Fica uma parte ali com frio, né? Sujeito ali a tudo. Então, a palavra de Deus nos ensina, então, nessa manhã, a respeito da misericórdia que nós estamos caminhando, que ser misericordioso é pensar nos outros e não somente em si próprio.
E qual é o maior exemplo disso, irmãos? É Jesus, né? Jesus deixou a sua glória para vir a esse mundo, né? Deixou ali toda ali a sua posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para vir como homem e como servo, né? Jesus, ele deixou a sua glória para vir a esse mundo, deixou a sua forma de Deus para assumir a forma humana, deixou sua posição de rei para assumir a posição de servo, e isso para nos ajudar e nos salvar, para nos dar direito à salvação, a nos voltar, né, a ter comunhão com o nosso Pai. Verdadeiramente ele pensou em nós, né, irmãos? Então ele é o nosso exemplo que ele nos dá para pensar nos outros. Se ele pensasse somente nele mesmo, você acha que ele teria vindo? E o que seria de nós se ele não tivesse vindo? Não estaríamos perdidos eternamente. Não teríamos encontrado o Salvador, a salvação. Estaríamos ainda presos nos nossos pecados, a caminho da perdição eterna, né, do inferno. Então ele veio, ele não pensou nele. Ele deixou ali a glória e veio passar aqui tempos difíceis nesse mundo. Passou por provações o tempo todo. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Tudo que um ser humano possa ser tentado, Jesus foi. Porém, sem nenhum pecado. E ele largou tudo o que ele tinha de maravilhoso, glorioso lá no céu. Anjos, querubins, serafins, o Pai, tudo lá gloriosamente. E ele deixou tudo por causa de nós. Por causa do nosso problema, por causa da nossa necessidade, por causa da nossa miséria, ele veio, por causa da nossa pobreza, por causa de tudo que o homem mesmo, ele acabou caindo. Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha, pensou em nós, e ele veio para nos resgatar e nos trazer de volta para a presença do Pai. Amém? Glória a Deus, ele é o nosso exemplo, irmãos. E o Senhor tem nos ensinado de uma forma muito simples. Porém, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é que o simples de Deus, a palavra dele, por mais simples que seja, é a força mais poderosa do universo. É a força mais poderosa que pode te levantar, te impulsionar, te transformar, te levar a lugares que você jamais imaginaria. Deus, ele é capaz, ele é poderoso de fazer coisas tremendas nas nossas vidas. A Bíblia fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sobe ao coração do homem. O homem não consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que são piedosos, né? Que têm uma vida de agradar a Deus, uma vida de comprometimento, de compromisso com o Senhor, de ministrar, de entender quem nós somos. Né? Tudo que nós estamos falando aqui é reforçando a nossa identidade. E um dos aspectos da nossa identidade é que eu e você somos misericordiosos. Então exerça misericórdia. Ajude, sabe? Se importe com quem está perto, com quem chega até você, pede uma oração. Leve em conta, sabe? Se importe. Dá importância a isso, porque essas coisas são importantes para Deus e você vai estar ministrando. Né? Então, assim como nós nos preparamos para pregar a palavra, né? Ficamos com frio na barriga, né, Nid? Né? Até chegar o momento, e a gente se prepara, a gente vai lá, estuda, ora, que a gente faça isso ao sair de casa, né? Se preparar para a vida, se preparar para você viver de forma piedosa, ser misericordioso, porque você já se preparou, você já sabe o que tem que fazer, porque você se preparou. Aí vai vir a prova. Quem é que vai bem na prova? Não é aquele que estuda? Não é aquele que se prepara? Então é por isso que muitas vezes a gente tropeça. A gente não se prepara. Aí quando vem a tentação, ou quando vem uma situação onde a gente tem uma oportunidade de fazer o bem ao próximo, a gente não faz. Por quê? Porque a gente não se preparou, a gente não se revestiu da misericórdia, a gente não cingiu as nossas vestes com a palavra, como diz lá em Efésios 6, né? Cingivos da verdade, cingivos é se vestir, é colocar o avental, é se preparar, porque agora eu vou viver mais um dia que Deus me deu. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. E em gratidão ao Senhor, eu quero me preparar, me revestir para viver um dia que te honre, um dia que te agrade. Imagina se Jesus não fazia isso, irmãos. Jesus, ele fazia isso com certeza absoluta. Por isso que de dia ele trabalhava e de tarde ele tinha sono.
Porque muitas e muitas madrugadas ele estava lá orando, se preparando, se revestindo para mais um dia de batalha que viria pela frente, um dia de trabalho, um dia de obras, um dia que ele ia ali fazer o bem para muitas pessoas. Que nós venhamos entender isso, irmãos, e que, em nome de Jesus, se houver em você essa fortaleza, né, se você cresceu com essa ideia errada de adoração, né, que adorar a Deus é só adorar dentro da igreja, mas não por mal, mas porque isso foi incutido dentro de você, com os exemplos que você viu, que você seja livre nessa manhã em nome de Jesus, e que você entenda que a sua adoração a Deus é desde o momento em que você abre os seus olhos até o momento que você fecha. Esse o tempo da adoração. E a sua vida ela é uma vida de adoração natural, porque agora você tem a natureza de Deus dentro de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações e nos libertar, Pai, das fortalezas que muitas vezes a gente constrói por dar ouvidos ou deixar os nossos olhos olhar para os erros dos homens, Pai, olhar para os lados. E então, Pai, nós caímos, Senhor, e permitimos que o inimigo às vezes coloque coisas no nosso coração que nos impede de entender a verdade e sermos livres para viver uma vida de adoração verdadeira perante ao Senhor e que certamente se estende quando nós ministramos perante os homens, porque a Tua palavra diz que aquele que diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, Pai, que o Senhor possa nos libertar de todo engano e de toda fortaleza, se porventura houver entre nós, para que a gente possa entender isso, Pai, viver uma vida de adoração em qualquer lugar. Em todo lugar nós possamos dar glória a Deus. Em todo lugar nós possamos lembrar da Tua palavra e do temor que nós temos, da consideração que nós temos pelas coisas que o Senhor tem nos ensinado nos cultos, na igreja, sim, Pai. Porque aqui também é um local de preparação, é um local de ensino, mas não é um local onde nós somos aqui restritos a praticar a Tua palavra. Pelo contrário, aqui nós somos capacitados, preparados para praticar a palavra aqui dentro e lá fora, em todos os lugares, Pai. E se nós erramos, ter a humildade de nos quebrantar diante de Ti e receber o Teu perdão e nos retratar com as pessoas, sermos humildes, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor que nós temos buscado aqui, Senhor Deus, ela venha crescer em nós nesses dias e venha transbordar, a fim de que nós venhamos exercer misericórdia mais do que nós exercíamos antes desses dias, Pai. Porque o homem pode até plantar, pode até regar, mas é só o Senhor que dá o crescimento, Pai. Então aqui nós estamos semeando a Tua palavra, Pai. Estamos aqui meditando em palavras que nos remetem à misericórdia, onde diz que o Senhor nos diz, Pai, de forma imperativa, sejam misericordiosos, porque o Pai de vocês é misericordioso. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, Pai. Mas é o Senhor que dá crescimento. Portanto, Pai, nós pedimos esse crescimento sobre estas sementes que foram lançadas e que têm sido lançadas nesses dias e que continuarão sendo lançadas segundo a Tua graça, segundo a permissão, a misericórdia do Senhor, Pai. Receba, Senhor Deus, as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito, Pai. E obrigado, Pai, por nos libertar de toda mentira, porque a Tua palavra mesmo diz, Pai, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e assim somos livres para Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, em qualquer lugar, Pai, em qualquer lugar, diante de quem for, Pai. Sejam com pessoas conhecidas ou não, olhando a nós estaremos sempre com essa perspectiva de que estaremos ministrando diante do Senhor e diante dos homens, resplandecendo a Tua luz que o Senhor colocou sobre nós, Pai. Aleluia, que assim seja em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós entregamos esse dia, que a bênção do Senhor esteja conosco sobre tudo que fizermos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para glorificarmos o Senhor com tudo que nós fizermos, Pai. Seja para a Tua glória mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.